Então, gente, boa tarde para quem é de tarde, bom dia para quem é de dia, boa noite para quem é de noite. Não sei dentro da perspectiva aí dos fusos horários o que acontece, né? Mas eu, Didi, estou aqui em Lisboa, Portugal. São exatamente 7h11, 19h11, e estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre um assunto que é muito peculiar para a minha pessoa, porque eu tenho me envolvido a partir de debates e diálogos sobre o tema, que, para quem não conhece muito sobre o tema, vocês vão entender um pouquinho hoje. Para quem não entende alguns termos específicos de que não ouviu a palavra ou coisas do gênero, também nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. E, basicamente, não é um mega puro seminário cheio de vertentes de de condicionamento para termos, para situações academicistas, não é nada disso. A gente vai falar sobre movimentos que são inseridos dentro de um contexto, obviamente, de movimentos sociais, de movimentos de ativista, de artivista, movimentos afrodiaspóricos. Vamos falar de movimentos ancestrais que mexem e dialogam com toda a comunidade negra ao redor do mundo dentro desse contexto de trânsito, né? A gente vai atravessar uma forma de falar sobre o quilombismo, né? Como se constituiu essa ideia diretamente de quilombo, e o cenário português sobre esses movimentos, né, de aquilombamento digital que aconteceram especialmente nos últimos 4 anos que eu estou aqui, né, em Portugal. E para começar todo esse, né, aparato, né, de coisas, eu sou Didi, para quem não me conhece, de Cândido, sou investigador em comunicação, cultura e tecnologia, com ênfase em indústrias criativas, com um braço direcionado também à antropologia, e tenho estudado coisas relacionadas a movimentos negros em Portugal e diáspora em si, com o contexto do Brasil, é claro, de onde eu vim, né, de trânsito, e também falar um pouquinho sobre movimentos queer negros em Portugal, a partir do meu processo e trabalho também como performance, artista multidisciplinar, DJ e agitadora cultural e tudo mais. E a gente vai falar um pouquinho também sobre essas vertentes fora, dentro do contexto diretamente de pesquisa. E o motivo que eu escolhi esse tema, porque esse tema ele vai de encontro ao que eu tenho estudado basicamente nos últimos 4 anos, que foi a base do meu mestrado. Meu mestrado foi para falar sobre esse termo, né, sobre o termo do quilombismo, mas do processo de aquilombamento digital no contexto português, diretamente associado à perspectiva queer negre de artistas e fazedores queer aqui em Portugal, que foi também muito de encontro ao meu trabalho no campo, ao meu trabalho na noite, no dia, e nas associações e instituições culturais portuguesas nesses últimos 4 anos. E todo esse processo do meu movimento aqui foi, na verdade, suscetível para eu também inserir esse contexto na linguagem portuguesa local, né, e na linguagem tanto dos movimentos sociais, dos movimentos afrodiaspóricos, que por muito tempo não falou sobre esse contexto que é muito mais próximo
a realidade brasileira, né, a partir de uma configuração até de movimento negro brasileiro, para falar sobre quilombo, né? Inicialmente, eu preciso dizer para vocês o que é quilombo, o que é quilombismo e de onde que veio essa palavra, né? O quilombo, ele se origina a partir do termo quilombo, né? Quilomba, de idioma dos povos Bantu, né? Que são originários diretamente da Angola, e o termo significa diretamente uma associação com conforto, com pouso, com acampamento e com acolhimento, né? Isso foi muito amparado diante da ideia dos povos de África Ocidental, a partir dos processos de colonização que foram, né, expurgados dentro da sua base de vivência em contexto África, né? Foram inseridos num outro contexto, né, que vocês sabem muito bem, e a partir desse novo contexto e como forma tanto de luta como forma tanto de cuidado entre si, foram instituídos esses campos, né, de pouso e de acolhimento. E isso foi muito organizado dentro da perspectiva Brasil colonial, onde a palavra também foi adaptada para designar um ponto de refúgio de pessoas escravizadas, né? A partir da violência sistêmica dos colonos, né? E de todo o pacto e alicerce colonial do Brasil. E foi também um mote específico, né? Onde muito se falou no final do processo escravagista brasileiro no Brasil, por Portugal, dentro dos processos também de revolução e de liberdade, como muito famoso, utilizado como Zumbi dos Palmares, para falar sobre o Quilombo dos Palmares, que se instituiu em si todo um processo, né, fora do contexto midiático e acadêmico e didático das escolas, né, por dizer que uma princesa salvou os pobres e coitados negrinhos brasileiros, né? Mas em si, então, por isso, né, a gente fala sobre o quilombo, sobre esse lugar, e eu vou, dentro dessa parte inicial do nosso papo, falar onde que o quilombo se instituiu na vida desta pessoa aqui, Didi. E a gente se estabelece por ressaltar, a partir do nosso processo aqui, uma ideia de reterritorialização coletiva, com viés de resistência, de ativismo e de empoderamento, a partir de um diálogo, né, com a cultura digital, que a gente hoje nós vamos chamar de cybercultura, e nós vamos falar um pouquinho dessa cybercultura também, com todo esse processo meu, seu, nosso, de trânsito e de organizações desses processos de transitoriedade, né? E também tensionar todo esse processo da vida cotidiana, da história negra no mundo, né? Não só aqui em Portugal, mas em todo o contexto global, né? A partir da invisibilidade e do apagamento de questões relacionadas a práticas culturais ancestrais, práticas políticas, práticas artísticas como um todo, para a gente entender também por que não se vê, né, em alguns lugares, a história, não se vê corpos a produzir história, a contextualizar a história e mais assim por diante. Então, gente, essa foto é uma foto fofa que eu achei, né, lá nos meus arquivos, que tem aí uma pessoa. Tem uma pessoa, não sei se vocês percebem, essa pessoa sou eu, quando era ainda, né, um miúdo, um puto, como chamam aqui em Portugal, né? Ainda estava em fase de produção do meu processo de bichice, né? E este era Diego dos Santos de Rescante. Eu tinha mais ou menos aí
Não me recordo, mas possivelmente uns 10 anos, 10 a 11 anos. Mas essa base temporal é muito curiosa porque foi basicamente atrelada à base temporal que eu descobri algumas coisas que são muito importantes para o meu processo, desse processo de trânsito, para entender o meu lugar do mundo, né? E quando eu vejo essa foto, eu atribuo um ponto direto da minha existência com expectativas de referência. E quando eu falo de referência, eu também falo de identidade. E essa construção de identidade é muito condicionada né, ao nosso habitat, ao local que a gente vive. E eu vim de uma realidade, de uma família um tanto humilde, né, como a gente fala, uma família integralmente de afrodescendentes, onde em algum processo houve, né, a dialética luso-tropical, da mestiçagem, mas assim, eu era sempre aquela pessoa, aquela criança lida como a criança preta, né? Ou negrito, ou Pelé, ou whatever. Tudo que vem atrelado a um condicionamento de uma criança negra no Brasil, ou também nos Estados Unidos, ou em Portugal, ou qualquer outro lugar. E o meu processo de identidade, por me conhecer, não por um processo, como se fala, do tornar-se negro, porque o tornar-se negro, para mim, foi muito, né, direto e organizado a partir do tom, do grau de melanina da minha pele. Mas, para entender todo esse processo do ser negro numa sociedade branca, europeia e racista, eu fui até essa foto e lembrar que eu era praticamente a única pessoa negra na minha escola. E a partir desse processo, isso também me causou alguns probleminhas, né? E aí esses probleminhas vêm ao de encontro a uma figura também muito representativa neste momento no Brasil. E aí que eu falo, né, como um termo, né, de caráter para entender o que é identidade, né, que é aquilo que define um sentido, um contexto de pertencimento, um contexto de referência, né? E essas referências elas podem ser organizadas por meio de muitas coisas, né? Tanto da nossa forma basilar, que eu digo que é a família, que é o nosso primeiro ponto de referência. Dentro de uma perspectiva de criança, né? Você vai para a escola e, a partir dos ensinamentos da escola, do seu professor e dos seus colegas de turma, você também vai construir essa base de referências. E dentro de um processo da vivência moderna, né, dos últimos 30, 40 anos, a gente teve processos de captação de vozes e de imagens por um ideal muito construído tanto pela televisão como pela construção do dia a dia e do convívio com a rádio, com o jornal e tudo que é característico desses espaços, né, dos meios de comunicação, né? E diretamente esses meios de comunicação, na minha realidade, só mostravam uma coisa, apenas uma coisa. Eu só tinha uma única referência possível neste momento. E nessa época, a referência possível era esta imagem. Para quem não conhece essa imagem, para quem não é do Brasil, não sei quantos BRs estão aí no nosso contexto, essa imagem, ela foi, não era essa ainda, mas vou falar daqui a pouco sobre, ela foi muito violenta, especialmente para crianças brasileiras. E dentro de um processo de estabelecer a digitalização das nossas vidas, né, e a partir dos meios de comunicação de massa, ocorreu no Brasil pela televisão e por um veículo de comunicação, né, de mídia chamado Globo, como vocês podem conhecer, esse pacto, né, entre imagem, realidade e contexto social,
e branquitude, né, e Europa, foi muito enraizado na minha vivência. E era como se esta imagem, esta pessoa e tudo que representava esta pessoa e o veículo de comunicação atrelado a ela fosse determinante para ser uma verdade absoluta, uma beleza absoluta, uma história absoluta, uma forma de estar, de ser, de se vestir, de se estabelecer a comunidade, né? Então, o show da Xuxa, que era falado nessa época, era o meu contexto de comunidade para muitas crianças daquela faixa etária lá, entre tipo 2, talvez até uns 12 anos de idade, entre o final dos anos 80 e o iniciozinho dos anos 90. A partir daí, da minha não possibilidade quase que de existência e de visibilidade dos contextos de mídia e do que era digital naquele tempo, eu me vi dentro do contexto daqueles meus coleguinhas que vocês viram na primeira foto, direcionado apenas a um termo e a um conceito, e a uma pessoa. E essa pessoa é essa próxima pessoa que a gente vai falar, que está travando aqui. Eu não sei por que está travando aqui. Vocês estão vendo a próxima? Agora foi. Que é Vera Verão, a nossa saudosa artista multitalentosa Jorge Lafon, que foi quase que, né, assassinada dentro de um contexto muito voltado para o que hoje a gente fala sobre solidão da bicha preta, solidão da mulher negra, mas hoje a gente tem um entendimento um pouco mais abrangente sobre essas coisas. Mas naquela época, o termo Vera Verão, para mim, né, que foi o primeiro apelido que eu recebi na escola. Por que foi o primeiro apelido que eu recebi na escola? Jorge Lafon foi um ícone, hoje é um ícone, mas foi categorizada como o não poder ser aquilo que era atrelado ao ser preto, ao ser feminino, ao ser queer, ao ser tudo de contrário ao que se produzia e se reproduzia dentro do imaginário estético brasileiro, do meu contexto social, cultural. E quando eu fui chamada pela primeira vez de Vera Verão, eu chorei, eu chorava compulsivamente. Eu ia para casa e falava: mãe, me chamaram de Vera Verão. Por que me chamaram de Vera Verão? Eu não quero mais ter o meu cabelo raspado, porque então vão me chamar de Vera Verão. Porque eu não quero ser preto, eu não quero ser bicha, eu não quero ser amparado por essa vivência específica, que a vivência específica do ser cool, do ser interessante, era a Xuxa, era o que era branco, europeu, alvo, e eu não queria ser isso. Eu não queria ser isso. E aí a vida, como eu costumo dizer, é muito dinâmica, e a gente acaba por, na verdade, pensar dentro desses processos de construção de identidade um conceito aqui do Stuart Hall que fala que ela é formada, né, a partir no ponto em que as histórias indescritíveis de subjetividade encontram as narrativas da história de uma cultura, né? E toda a minha vivência foi muito atrelada a esse estigma da cultura pop daquele momento, por entender que o máximo possível permissível para mim seria ser associado a um ícone subalterno dessa cultura pop, que era a Vera Verão, nessa época. Porém, todavia, entretanto, tempos passaram e eu cheguei os anos 2000, 2010, mais precisamente,
E essa foto é a foto desse grupo, que é praticamente o meu primeiro coletivo, onde aquela construção imagética do passado, da minha infância, se tornou esta construção de imagem, né? É uma construção direta de o que eu poderia ser, né? E o que eu poderia ser? Eu poderia ser a construção de várias Vera Verão, né? Daquela pessoa que era tida e encarada como um sujeito não político, que era feita só para entreter as pessoas, que era considerada feia, que era considerada subalterna, que era considerada inferior. E, a partir disso, depois de alguns longos anos, eu encontrei esse grupo, Linde, maravilhosa, Babados, Confusão e Gritaria, como eu costumo dizer, que foi o meu primeiro coletivo de bichas negras no Brasil, chamado Bicha Preta e Daí. E, a partir das nossas similaridades e da construção histórica do que representam as nossas corpas e as nossas vivências, eu fui começar a entender um pouco mais do que era ser negro no Brasil, do que era ser bicha preta no Brasil, a partir das minhas emergências, dos fundamentos que eram atrelados às minhas perspectivas, tanto de identidades, tanto de cultura, tanto de gênero, de estética, de classe, de sexualidade, de escolaridade e tudo mais além do que possa vir, né? Mas com muito amparo naquele termo que a gente construiu logo no início da nossa fala sobre quilombo, mas que aquilo só poderia ser acessível, né, a partir do encontro de uma outra coisa que nós conhecemos muito bem hoje e a gente não larga, que é isso aqui: um telefone celular, um telemóvel. Esse grupo foi instituído a partir da minha primeira experiência direta, né, online. Eu não sei quem participou aqui dentro desse processo de boom, né, dos veículos de rede, da sociedade de rede e da cybercultura a partir dos dispositivos móveis, mas no Brasil a gente praticamente fundamentou a nossa vivência como quase que o pré-adolescente até a fase adulta a partir disso daqui. E a primeira vivência que eu tive foi com uma coisa chamada Mirk, e a partir do Mirk, que eu não sei se vocês conhecem aqui, depois vocês podem falar sim ou não, eu encontrei a primeira pessoa próxima, bicha, negre da história, que eu não tive acesso nos meus processos de vivências do cotidiano a dialogar com aquilo que eu vivia, sendo uma bicha preta brasileira, carioca, do Rio de Janeiro, da zona norte do Rio de Janeiro. E aí, a partir dessa minha vivência no Mirk, eu saí do Mirk e fui para o ICQ, do ICQ, mas muito assim, tipo, depois encontrei o MySpace. Do MySpace eu fui para o MSN. Do MSN eu fui para o Orkut. Do Orkut eu fui para o Facebook. Do Facebook eu fui para o Instagram, WhatsApp, e hoje a gente está aí, né? Reproduzindo formas de vivências e a partir de uma perspectiva online, dentro de um núcleo muito específico, né, de plataformas e de comunidades digitais, de uma abrangência muito direta ao digital, saindo do meio do online, né, propriamente se dizer, do que a gente pode se dizer, né, do em rede, mas dessa rede se instituir de forma menos ou mais horizontal do que vertical, seguindo para a vida, seguindo para o cotidiano, seguindo para o day by day mesmo, tanto
de estar com pessoas como eu, tanto de interagir, tanto de ler coisas, tanto de consumir, como vestir, como beber, como, enfim. E isso eu posso dizer que foi muito condicionado por um movimento social brasileiro que vocês talvez tenham ouvido falar aqui em Portugal, chamado Não é só mais 20 centavos, 20 cents. Esse Não é só 20 centavos foi um boom, tanto midiático, mas um ponto de representação direta a partir de movimentos internos pelas redes sociais para dar possibilidades para, especialmente jovens e pessoas pobres que utilizavam transporte público no Brasil, onde teve um acréscimo de 20 centavos a partir do andar, né, do trânsito na cidade. E, a partir dessa perspectiva, foi a primeira vez que eu vi, especialmente jovens, de forma geral, se unirem digitalmente para promover um movimento social direto e um chamamento à rua, para que as pessoas fossem à rua e falassem: olha, não, vocês não vão aumentar essa passagem, isso aqui é uma discrepância, mas não era só sobre a questão da passagem, não era só sobre a questão desse diálogo com o processo de transitar na cidade, mas eram formas de trânsito, eram formas de estar, que já estava tendo, de alguma forma, um processo de, digamos, performance do nosso cotidiano, atrelado a algumas outras vivências que eram muito condicionadas em redes específicas, né? E essas redes específicas vêm a partir também de um encontro de movimento social no Brasil chamado Bate-Cu, que é atrelado ao meu processo de vivência. E a Bate-Cu, que começou também dentro dessa integração de rede, a partir de uma perspectiva de dar agencialidade a jovens negros da periferia de Salvador e, mais precisamente, tempos depois, por jovens negros LGBTs de todo o Brasil, em forma de um movimento de festa, de sociabilidade, mas também um movimento de performance em rede, de um movimento de consumo em rede, de um movimento de troca, debate, tanto em questões ligadas não só à academia, mas do movimento negro juvenil, né, desses jovens negros, de pensar política, de pensar cultura, de pensar em interação social, de pensar em se estabelecer a partir de um projeto de não lugar, de um contexto social, né, e dos espaços sociais e culturais específicos, onde essas pessoas, especialmente pessoas periféricas, não acessavam e puderam acessar um pouco mais assim dentro de um processo da política de cotas no Brasil e da inserção de pessoas negras e periféricas na universidade. Mas a gente não dominava esses espaços especificamente, mas a gente começou a entender, né, essa ferramenta aqui. E a gente começou a entender o que eram os mídias, a gente começou a entender que a gente podia, de alguma forma, além de estabelecer processos de interação social em comunidade, a gente poderia vender nossos produtos, a gente poderia consumir os nossos debates, né, as nossas formas de estar. E, a partir disso, tomado especialmente entre 2013 e 2014 e seguindo em 2015, a gente chega, né, a esse boom, né, esse processo de hackear esse sistema que é, de fato, né, a sociedade rede, a internet como um todo, e todo o processo da cybercultura e estabelecer uma abrangência de coletividade, de aquilombamento entre pessoas que eram próximas entre si e que estavam ali próximas entre si. E a partir disso, isso se instituiu, né, como eu falei, do online para o offline. E esse online
quando começou a Baticu, por exemplo, foi um chamamento direto a partir das redes sociais para que as pessoas estivessem juntas para celebrar na rua. E a primeira Baticu no Rio de Janeiro, que essa festa, a celebração que foi produzida por essa bicha que vos fala aqui, foi um acontecimento. E aqui tem mais ou menos um pouquinho disso, e peço que vocês coloquem o som de vocês um pouco acima para vocês entenderem um pouco da fala dessas pessoas, desses seres aí. A televisão, a capa de revista, tá sempre mostrando o branco, o cabelo liso e coisas do tipo. Você trabalhar com uma estética oposta disso é muito importante justamente para as pessoas se reconhecerem, sabe? Como belas, que podem fazer o que quiserem, assim. A Baticu, para mim, é um movimento, né, da juventude negra, periférica e LGBT. É um lugar onde as pessoas podem se encontrar e festejar, e conhecer pessoas, e se apaixonar, e dançar, e se divertir sem nenhum tipo de preocupação com relação ao seu recorte racial, sabe? É um rolê de empoderamento feito de preto para preto. A Baticu nasceu lá em Salvador com esse intuito da gente poder se reunir e, tipo, se sentir bem com o nosso cabelo, se sentir bem com a nossa estética, se sentir bem com a nossa melanina mesmo, sabe? Qual vai ser o foco de afeto da festa? Qual vai ser o foco de musicalidade da festa? E tudo isso, né, é uma parada que fortalece os nossos laços, né? E o movimento negro, ele é um movimento que se baseia nisso, né? Nos laços, na irmandade, nessa horizontalidade. A juventude preta, ela tem vivido cada vez mais uma diversidade de possibilidades de construção estética, de construção de cotidiano, de construção de estilos de vida, sabe? Fazer o Baticu na casa coletiva, para mim, né, de início, é que a gente pode promover um rolê de graça, sabe, um rolê gratuito para as pessoas e, além do mais, que a vibe da galera, sabe, tipo, da casa é super favorável, fora tema, a galera é LGBT, respeita o nosso corpo, respeita o nosso apoio, eu acho que é isso, sabe, a gente tem que se juntar com a galera que faz política e que tá junto com a gente, sabe. Então, e esse vídeo foi basicamente só para dar um exemplo um pouco mais visual para vocês, para quem não conhece todo o movimento Baticu, para a gente estabelecer um processo introdutório ao que a gente entende por geração tombamento, que não sei se muitos de vocês já ouviram esse termo. Esse termo também vai de encontro a partir dos processos de aquilombamento digital de uma geração muito específica num contexto do Brasil, que é essa geração Y, que é essa geração que nasceu no digital, essa geração que se expressa muito através dessa performance digital e no apanhado de debates que geram engajamento, que geram conteúdo e as hashtags que estabelecem processos e motes
de viés político, como a tão famosa Black Lives Matter e como outras que vocês já ouviram falar, mas a partir desse processo de identidade, construção de identidades, como a gente tem falado, foi posta, né, imposta a esse novo movimento negro, estabelecer um processo que foi muito digerido dentro de um contexto tanto acadêmico como da fala, da voz, né, para essas pessoas que, como a gente sempre fala e questiona, que foram invisibilizadas e silenciadas, mas a restabelecer, né, o tão falado lugar de fala, né? Foi a partir daí que é por intermédio, inclusive, da festejada filósofa Djamila Ribeiro, e por todo amparato dessa geração, Tombamento, que foi estabelecido um processo de romper com esse silêncio instituído, para que esse ponto da subalternidade dessa fala, né, dessa hierarquização também da forma da fala e do agir, né, das reproduções, tanto da forma de conhecimento como a forma de fazer política, foram se reestabelecendo a partir de uma crescente mobilização, né, online, para estabelecer uma crescente mobilização também offline, e fomentar discussões muito específicas na comunidade civil no Brasil. E a partir da internet, né, e dos dispositivos que são cerceados pela internet, a partir das redes sociais, né, e tantos outros meios, a gente acabou trazendo, né, para grandes massas uma nova forma de falar sobre comunidade, né? Porque essas comunidades não eram propriamente comunidades diretas de compartilhamento de fotos, compartilhamento de músicas, compartilhamento de denúncias políticas, né? Compartilhamento de provas e formas de consumo, mas aquilo ali remetia muito a um ponto de encontro com um processo de acolhimento, né, e de pouso que a gente viveu dentro das perspectivas quilombolas, dentro do processo direto de revolução instituída pelo movimento quilombola no Brasil. E, a partir disso, a gente podia, né, se associar a esse contexto, né, dessa fala e desse movimento de aquilombamento, né? E a cultura digital, por meio da cybercultura, né, que a cybercultura é tida como esse subproduto de integração de culturas, né, a partir do conhecimento, a partir da crença, a partir da arte, a partir da moral, a partir dos costumes, dos hábitos, né, se estabelece a partir de um sentido um pouco mais amplo, né, a partir da questão da agencialidade das tecnologias e da internet, né, e repercute, né, todos esses valores que são não só condicionados nesse produto de vida online, mas para a gente estabelecer uma vivência offline um pouco mais balanceada e não tão solitária assim para algumas pessoas. A gente falou um pouco no início, né, o que era quilombo, o que era quilombismo, o que era quilombola, o que era quilombamento, mas a gente fala um pouco aqui sobre dentro um termo de um caráter meramente histórico, que foi muito agenciado por esse processo de trânsito que a gente falou lá no início, e a partir do processo da reunião dessas identidades e vivências negras, como, por exemplo, aconteceu no Quilombo dos Palmares, e que se estabeleceu o processo de revolução das pessoas escravizadas no Brasil. A pessoa que difundiu esse conceito de quilombo, que é teoricamente mais conhecida e amparada dentro
dos estudos e do que se fala sobre quilombismo, chama-se Abadias do Nascimento. Para quem não conhece, foi um grande líder do movimento negro que pensou, né, as práticas culturais e a prática de estabelecer politicamente, culturalmente, dentro de uma integridade social e cultural, para que os povos, né, afrodescendentes no Brasil fomentassem um projeto, né, de uma teoria social antirracista, mas também estabelecendo premissas e conceitos de viés afrodiaspórico, né, de resgatar contextos de solidariedade, de cultura africana para novas pessoas que não tinham tanto conhecimento, especialmente atrelado a questões de tecnologias ancestrais, de movimentos, de formas de estar, de formas de fazer política e tudo mais. Também eu destaco um outro contexto que foi também agenciado numa perspectiva LGBTQ, pela Tatiana Nascimento, que é uma poetisa que eu amo, venero de paixão, que conceituou o quilombo como quilombo, como a desassociação do quilombo para o encontro do quilombo, onde se inseria a questão da poesia de ser uma pessoa preta LGBT, a partir de denúncias de dor, mas também direito ao devaneio, ao pura e simplesmente o direito de estar, o direito adquirido de estar no mundo, de ser, de pertencer a essa forma, essa característica cultural, social, coletiva do quilombo. E o quilombismo digital que falamos hoje vem de um contexto muito recente, né, de prática de pesquisas e formas de pensar políticas e culturas digitais ancestrais, negras, por dois pesquisadores brasileiros, que é o Gabriel Swamy e o Boni Sobrinho. É engraçado eu falar isso aqui para vocês, que logo no início da minha pesquisa aqui em Portugal, e eu utilizei esse termo para tantos meus orientadores e pessoas da academia aqui. O primeiro de tudo é que muita gente já ouviu falar sobre o que é quilombo, né, o que é quilombismo, mas quando a gente insere um contexto tipo, digital, assim, do que se fala? O que é quilombismo digital? O que seria... o que é isso? O que é isso? O que é isso? E esses dois maravilhosos, eles definiram a partir de um processo possível para que eu pudesse, inclusive, também falar na academia, uma coisa básica e simples que a gente pode ver, né, que é a utilização de meios técnicos para dar visibilidade e uma formação direta de redes de apoio e formação para uma comunidade negra que está online, que está vivenciando essa experiência de integração e interação online, né? E estabelecer processos de conexão, de reflexão, de favorecer a ideia também do intercâmbio simbólico do que é ser negro, do que é estar, do que é vivenciar coisas para a comunidade negra e estabelecer esse processo também em si de auxílio, de cuidado e de aquilombamento, né, a partir de tecnologias digitais. Nisso, para quem puder, existe um livro que está disponível online, de super fácil acesso, vocês podem encontrar, inclusive, na Amazon International, que é super fácil. Eles falam um pouco mais sobre outros movimentos, né, que têm se utilizado da perspectiva do aquilombamento digital, como acontece com a geração do momento, que a gente falou, mas também de outros movimentos de políticas de ações públicas, como o Black Lives Matter, que é considerado um processo de aquilombamento digital, como, por exemplo, a denúncia a partir do chamamento
de uma hashtag, como aconteceu como Marielle presente, quem mandou matar Marielle a partir desse dado e evento trágico que aconteceu no Brasil, como, por exemplo, aqui, como a gente se utilizou de outros eventos muito específicos dentro da cultura portuguesa recente e da cultura digital portuguesa para estabelecer processos de chamamentos para denúncias de racismo, para também dar visibilidade a artistas negros a partir da sua perspectiva e vivência de política e de ativismo. Então, tudo isso a gente pode dizer que a gente se institui a partir da perspectiva de aquilombamento digital, do quilombismo digital. Eu deixo aqui também para vocês outros 2 livros que são muito importantes, que também são de fácil acesso, que é Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais, que é do Tarcísio Silva. Tarcísio Silva é outro grande pesquisador e expoente da cultura de estudos afro-diaspóricos dentro de um contexto de aquilombamento e que tem falado muitas coisas interessantes sobre racismo algoritmo, que é uma outra coisa que a gente não vai falar aqui hoje, mas é muito bom que vocês pesquisem e que vocês tenham, que são boas leituras também para vocês. E também um aqui, que Tecendo Redes Antirracistas, que também fala um pouquinho de algumas experiências, tanto num contexto Brasil, África e Portugal, e depois eu posso mandar para vocês para falar um pouquinho. Chegando aqui, eu falo um pouco num contexto direto de Portugal, né? E de ter uma abrangência direta a partir do movimento de quilombismo digital em Portugal. Isso se tornou muito presente em Portugal, especialmente nos últimos 3 anos, e coincidentemente é no período que eu estou aqui, a partir de um grande processo de movimentação social online, tanto num caráter de descobrir pessoas que são, de alguma forma, próximas e semelhantes a um contexto, né, de diáspora negra, onde são, de alguma forma, invisibilizadas no dia a dia. Então, quando eu cheguei aqui, dentro do processo também de pesquisa minha, era muito saber de intuito quem eram esses agentes de cultura, agentes políticos, agentes de saber que dialogavam comigo. E a única forma que eu pude, de início, dialogar com essas pessoas foi a partir do incremento de contato e de conexão com o digital, né? E a partir também do suporte das mídias sociais e das redes sociais. E eu, a partir disso, encontrei muitas pessoas, como é o caso da Mariama, que está nessa manchete do Público, que foi realizada, se eu não me engano, há 2 anos e meio atrás, um pouquinho antes da pandemia, que, a partir desse processo muito do incremento, claro, de uma influência da forma de se relacionar e também de interagir e de performance no contexto digital do Brasil, né, foi muito, de alguma forma, migrado para o contexto português, onde digitais influencers, fazedores culturais, artistas, políticos, professores, movimentos negros como um todo, começaram a se utilizar dessas plataformas, não só a partir de uma vertente de denúncia, né, de atos de racismo, mas que entenderam que esse processo de aquilombamento digital poderia proporcionar debate, poderia proporcionar outras formas de discussões dentro da comunidade civil portuguesa, para que as pessoas entendessem que, assim, olha, não, existem pessoas negras portuguesas, existem pessoas negras brasileiras,
de todos os outros lados possíveis e que estão presentes dentro de um processo de decisão, de agenciamento, de gerenciamento de formas, de processo político, de decisão política, e muito disso se instituiu a partir dessa movimentação online. E a partir disso, a gente viu um crescente engajamento de digitais influencers, de redes de coletivos que se instituíram a partir das plataformas digitais, como o Instagram, como o Facebook e tantas outras, mas especialmente o Instagram, que eu acredito que seja hoje dentro um ponto difusor tanto de promoção de eventos, como também de engajamento político, cultural, social. E eu posso exemplificar aqui alguns desses movimentos dentro da perspectiva da representação de mulheres negras, como a Mariama, que é a Afro Mary, o Coletivo Gaio, Caminhadas de Mulheres Negras, Mulheres Negras Escurecidas, que foram todos pontos de movimentos instituídos a partir das redes sociais para que mulheres negras pudessem estar juntas e organizadas dentro de um processo de vivência, de compartilhar vivências e de estabelecer processos de autocuidado, de conhecimento de bases de plataformas, de dar possibilidades de viabilidade tanto de vida, de subsistência artística, cultural, social, de dar coisas, de dar voz. E a internet como um todo, né, e essas plataformas possibilitaram isso. Tivemos também, nesse percurso todo, né, o quilombismo digital sendo associado a partir da representação artística, onde em Portugal a gente bem sabe, né, e se olhar dentro de um processo curatorial das associações, instituições culturais, né, a gente fez uma pesquisa muito curiosa recentemente, onde a gente acabou por descobrir que dentro dos processos curatoriais portugueses, né, das associações portuguesas de arte, a gente tem apenas um curador negro em Portugal, num meio de mais de não sei quantas, né, de centenas agentes culturais, de teatros e de... Enfim, a gente está num processo de caminhar e entender, né, o que é Portugal hoje e o que foi Portugal, mas assim, é impossível não estabelecer um processo direto a partir do meu struggling como também artista imigrante queer negro em Portugal, de me organizar para dialogar com as agências culturais, né? E a União Negra das Artes veio, por isso, a partir de uma impossibilidade desses agentes culturais negros se entenderem num contexto de igualdade por tanto reproduzir o seu processo e viés artístico, mas também de entender como se dá todos os processos de organização artística, de organização tanto para você ter acesso ao edital de cultura, mas também para você vender a sua arte, né, a sua obra e dialogar com os agentes culturais e também estabelecer um processo de não entendimento por alguns lugares, né, quando eu cheguei aqui, e isso foi muito falado, de que não pudesse existir artistas negros, curadores negros, fazedores, produtores culturais, roteiristas, romancistas, enfim, e tudo, técnicos de som, imagem, filmmakers, e a partir da UNA também, a partir de um processo de fomento online, né, digital, de artistas negros, a gente conseguiu fazer um grande
catálogo e apanhado de artistas que têm circulado em Portugal, mas especialmente fomentar um processo de acolhimento, de aquilombamento entre artistas negros, para que a gente pudesse entender o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, como a gente pode caminhar dentro dessa selva de pedra. A partir disso também a gente pode estabelecer um processo de denúncia digital, a partir do ativismo digital, que eu destaco aqui a partir de um grande chamado de uma situação muito chata, que eu não gostaria muito de falar aqui hoje, mas que a gente não pode apagar dentro de um contexto de história de Portugal, a partir de um processo direto de inviabilização de falas, né, de exclusão de falas, de apagamento de falas a partir dos espaços quando se dá voz a artistas negros, foi a partir de um aquilombamento digital instituído, né, uma carta de repúdio coletiva, não só com artistas e fazedores negros, mas também com toda a comunidade civil, por ressaltar todo o processo de racismo, não só de um evento específico, mas do que se insere o contexto da vivência artística portuguesa, né? Sendo esta, em sua integridade, muito racista. E também temos o processo também de trabalhar o contexto de joy, o contexto de alegria, o contexto de reunião, um contexto de festa, um contexto de coletivo, pura e simplesmente de entender quais são os meus semelhantes e onde estão os meus semelhantes. Eu tive essa vivência muito forte a partir, logo da minha entrada em Lisboa, quando eu, sendo um agitador cultural que promove festas já há mais de 12, 13 anos no Brasil, cheguei aqui e queria me divertir. Eu queria ir para uma festa, queria dançar loucamente, queria abanar minha raba e ser feliz e ouvir a minha música, músicas que conversam com a minha identidade. E quando eu cheguei aqui, basicamente não existia nada que interagia com a minha forma de ser e a minha forma de estar. E todos os lugares que existiam eram muito violentos, eram muito próximos à beira do processo de fetichização do meu corpo, de colocação num determinado lugar, de também da invisibilização desse não lugar, né, para que eu não pudesse estar inserido naquele contexto ali. E a partir disso, eu criei um movimento assim, de entender aonde que estavam esses artistas que interagiam com a minha identidade. E a partir da internet, pela internet, a gente conseguiu ver que existiam pessoas próximas, que existiam pessoas que entendiam as minhas vivências, a forma de viver, a forma de estar, a forma de cuidado. E por um processo também de aquilombamento digital, a gente instituiu uma festa, um coletivo. A partir desse coletivo se instituíram outros coletivos e mais outros coletivos e outras festas. E hoje a gente tem muita coisa por acontecer em Lisboa, em Portugal como um todo, que se alimenta do aquilombamento, especialmente do aquilombamento digital, para que pessoas não fiquem aí perdidas na multidão. E terminando, gente, porque eu estou falando muito já tem praticamente mais de 1h e pouca, e eu preciso... Estou aqui com minha ventoinha da Beyoncé, meu cabelo não está a voar, mas, tipo... Adoro! Estamos aqui, ainda estamos aqui. Eu vou fechar a partir de uma base muito direta, que é quase que um mantra que foi instituído pelo Joselício Júnior, do Alma Preta, que é uma rede que vocês podem acessar, que é muito importante
dentro desse contexto de aquilombamento digital no qual eu estou inserido, que fala que aquilombar-se é uma forma direta, né, de alimentar a nossa ancestralidade. Esse alimentar a ancestralidade é você estabelecer um viés direto de, a partir das representações que eram muito distantes a mim, dentro do meu contexto de vivência daquela criança bicha preta dos seus 10 anos, pudesse, a partir de um meio tecnológico, digital, que foi construído e organizado ao longo de muito tempo, que eu pudesse reestabelecer-me como um ser que pode ser de fato, né? Não ser na redundância, né? Mas que eu possa ser esse Didi hoje, né? Então, resgate, é ancestralidade, é percurso, é caminhada, né? A gente teve, a partir do Incubadora, também um seminário que está online, que vocês podem ver, que fala sobre afrofuturismo. Muita gente aqui, talvez, que conheça um pouco do tema pode ter entendido. Mas, gente, Didi não falou sobre afrofuturismo, que tem alguma coisa falando sobre afrofuturismo, e é para que vocês possam acessar todo o conteúdo maravilhoso que a Incubadora tem para vocês. Mas toda essa forma de ser, né, que assemelha-se a um ponto de resgatar um passado que pode ser muito distante, mas é um passado que eu não vivi, mas é um passado que eu posso sentir, é um passado que eu posso ver a partir de ensinamentos, que eu posso sentir a partir de movimentos sonoros, que eu posso resgatar um processo direto de uma não história contada, de uma não forma de ser e de estar, para que o meu presente, o meu hoje e o meu futuro seja condicionante a me reestabelecer e a construir, reconstruir e reinventar, né? Todo esse processo de cósmico, kármico, trânsito e tecnológico e afrodiaspórico e afrofuturista. Assim. Aquilombar-se também é estabelecer autocuidado, é pensar que, por mais que você entenda que, mas talvez uma rede digital ou uma social media não pode estabelecer um incremento direto de cuidado para certas pessoas, mas a gente entendeu isso, especialmente nos últimos 2 anos, dentro de um contexto pandêmico, que estar no digital pode ser, talvez, um ponto de encontro e de cuidado direto com seus outros pares que talvez não tenham acesso ao seu dia a dia, não tenham acesso porque estão no Brasil, porque estão em África, porque estão ali do outro lado, na linha de Sintra, e que eu, por motivos diversos, eu não posso estar presente, né? Algumas pessoas aqui que eu considero, enfim, mandando um beijo para uma pessoa que ela sabe quem é, que eu acho que está aí ainda, mas enfim. Mas estabelecer esses processos de autocuidado, estabelecer esses processos de que, cuidando, que compartilhando, e se compartilhar não é só o compartilhar, né, de vivências e de performance do close, né, da festa, do fato, dos trabalhos que todo mundo se faz, mas é do compartilhar experiências, é do compartilhar aqui, que a gente está nesse momento, e trocando ideia, e trocando experiências, e falando das nossas vivências, e estabelecendo por esse viés, né, deste instrumento chamado Zoom, mas que eu posso acessar aqui e ter o cuidado com toda essa afrodiáspora e é isso, e é isso. E é organizar também, é organizar o contexto das nossas demandas, é organizar o contexto daquilo que nos oprime, das nossas realidades, das nossas ações, dos nossos movimentos, para estabelecer processos de mudanças, para estabelecer processos de compreensão, para estabelecer processos de ação cultural, de ação política, de saber, de comunicação,
de instruir conceitos, de restabelecer e ressignificar conceitos, de chegar aqui e falar assim, Academia Portuguesa, aquilombamento digital, sim, é um conceito que amigas, manas minhas trouxeram para cá e a gente pode falar sobre isso. É estabelecer processos diretos de descolonização de mente. E é isso, é o que eu faço, é a partir dessa minha reconstrução e reconexão com a minha história, com a minha ancestralidade, estabelecer processos diretos de construir essa esperança, de construir essa força que está muito além de um clique, está muito além de um compartilhamento, está muito além de uma integridade e associação direta à sociedade de consumo que possibilita com que a gente fique praticamente, né, refém disso daqui e que não consegue sair, não consegue se desvencilhar, mas que saber que isso daqui pode gerar muitos frutos, pode gerar muita vida, muito lugar, muita existência. E é isso, gente. Eu vou parar um pouco para falar. Eu falei muito, por muito tempo. Eu acho que agora é uma troca para a gente se acalombar aqui, dessa nossa urgência de falar, de compartilhar, de trocar as nossas experiências. E muito obrigado por isso.